Paulo, boa noite. Tudo bom? Tudo com o senhor. Tudo bem, graças a Deus. Apesar desse friozinho, mas está tudo indo bem, graças a Deus. E O senhor não você gosta já de se frio, não? preparando aí para as férias? Sim, estou me preparando para a ordem, né? Porque eu não consegui passar na primeira Ah, tá. fase. Você passou na primeira, né? Agora vai Não, para a não segunda consegui, não, não fase. consegui, não. Ah, não conseguiu, não? Não. Aí eu vou Ah, estudar para a próxima. Enquanto a isso, só para próxima da concurso, né? próxima semana. Ah, É, do próximo semestre. sim, Ah, meu contrato poxa de estágio vai vida. acabar, aí eu preciso ver o que eu vou fazer depois, né? Ah, você está estagiando aonde? No TRT. Ah, tá. Queria dar Ah, continuidade, né? mas Mas, infelizmente. É, mas agora, se Deus quiser, você vai tendo mais tempo para se preparar, dedicar exclusivamente à preparação, né, para o curso, para o exame, né? Tenho certeza que você vai conseguir. Eu estou na torcida, tá? Obrigado, professor. Temos só você até agora? Por enquanto, sim. Tá. Nós vamos fazer hoje a correção da prova, que é a recomendação, né, que é o que nos orienta a direção do SESV. Então, nós vamos passar a corrigir a prova de direito da criança e do adolescente, a prova da AV3. Você está com a prova aí? Você não teve dúvida, né? Então, eu tirei 6, né? Eu quero até ver o que eu errei. Ah, tá. Ih, rapaz, eu mexi aqui no formulário, pelo amor de Deus. Alterei aqui o formulário. Você se recorda como é que estava o formulário? Eu estou pesquisando aqui, professor. Estou vendo aqui se eu acho a prova. Deu certo, deu certo. Eu consegui dar um Ctrl Z. Rapaz, esse formulário do Google Forms é excelente, até mesmo para correção da prova. Mas ele tem esse problema, ele é muito vulnerável. Qualquer alteração, se você mexer, você desestabiliza tudo. Bom, vamos lá Sim. então. A primeira questão. O adolescente Carlos foi flagrado durante a prática de ato infracional análogo ao crime de furto simples, sem violência ou grave ameaça à pessoa. Diante dessa hipótese, é correto afirmar: o adolescente deverá ser imediatamente encaminhado ao conselho tutelar. Não é, né? Porque houve um crime, né? Um crime sem violência e sem grave ameaça, mas houve um crime. E como adolescente, ele vai responder perante a Justiça Infanto-Juvenil com vistas à aplicação de uma das medidas socioeducativas previstas lá, se ao final resultar demonstrada a responsabilidade dele, né? A autoria e a materialidade. Mas essa aqui não é, conselho tutelar não é. Letra B. O adolescente somente poderá ser apreendido mediante mandado judicial. O adolescente somente poderá ser apreendido mediante mandado judicial. Não é nesse caso. O Estatuto admite também a prisão em flagrante, né? Então, a letra B também está errada. A letra C. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, Esse é o devendo ser gabarito. informado acerca de seus direitos. Essa letra C é a tradução, é a reprodução literal da lei. O Estatuto diz isso claramente. É um direito do adolescente apreendido, né? Então, essa seria a assertiva correta, a letra C, né? Letra B, letra D de dado. A autoridade policial deverá lavrar auto de apreensão, ouvidos as testemunhas do adolescente. Não, porque não é hipótese de apreensão. A autoridade policial poderia até
lavrar um auto, o auto de flagrante, mas não existe isso porque seria um auto de apreensão em flagrante. Aqui, nesse caso, não houve, não pode ser lavrado, a despeito de ter existido flagrante, não pode, não é hipótese de apreensão, né? Não houve ameaça nem violência contra a pessoa. Então, esse tipo de ato infracional ele é análogo a um crime em que não se justificaria a apreensão do adolescente. Então, a resposta correta seria a letra B. Desculpa, letra C. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos, né? Acertou essa, Solon? Não, essa eu marquei letra D, colocando como justificativa o inciso 1, artigo 173 do ECA. Mas não houve violência ou grave ameaça, como o senhor falou. A gente imagina logo que por haver o flagrante tem que ser lavrado o auto. Mas no caso do adolescente em conflito com a lei, o Estatuto só admite a apreensão, mesmo em caso de flagrante, quando há violência ou grave ameaça à pessoa, né? Ok. Questão número 2. Relativamente à definição legal de ato infracional, é correto afirmar, exceto, com relação, né, relativamente à definição legal de ato infracional, é correto afirmar, exceto. Letra A. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime. Está lá na lei, né? Ainda que penalmente inimputáveis, os menores de 18 anos, os menores de 18 respondem pela prática de ato infracional. Também está certo, né? O menor de 18 anos ele é penalmente inimputável, mas vai responder à representação socioeducativa pela prática do ato infracional. Letra C. Considera-se ato infracional a conduta descrita como contravenção. Também está certo. A lei fala, considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção. Então, está correto. Letra D. Considera-se ato infracional a conduta violadora dos direitos da criança e do adolescente. Não. A conduta violadora dos direitos da criança e do adolescente é crime. É uma daquelas figuras tipificadas, inclusive, no próprio Estatuto. Não é imputável ao adolescente. Pelo contrário, nesse caso, o adolescente figuraria no polo passivo, né, como vítima. Acertou essa? Essa eu acertei. Show. Questão número 3. Praticado determinado crime por um adulto em concurso... Eu dei essa questão em sala de aula, né? Praticado determinado crime por um adulto em concurso com um adolescente, a vítima decide não formalizar a representação criminal. Tratando-se de crime de ação penal pública condicionada, ou seja, condicionada à representação, na esfera socioeducativa, é correto afirmar, letra A, a ausência da representação por parte da vítima torna inviável a instauração de procedimento apuratório, da prática do ato infracional pelo adolescente. Não é verdade, né? Porque a ação socioeducativa ela é pública incondicionada, né? Não existe nenhuma hipótese no Estatuto da Criança e do Adolescente ou no direito infanto-juvenil, o direito socioeducativo, como queira, que possibilite, que institua a figura da ação socioeducativa privada, nem da ação socioeducativa pública condicionada à representação. Nem existe também a ação socioeducativa subsidiária da pública, a ação socioeducativa privada subsidiária da pública. Nesse caso, a titularidade da ação socioeducativa ela é exclusiva do Ministério Público.
não havendo nenhuma outra hipótese de substituição processual. O juízo, então, letra B, o juízo criminal atrairá a competência para processar ambos os infratores. Eu falei substituição processual porque na ação socioeducativa o Ministério Público ele tem uma legitimação extraordinária, assim como na ação penal. Ele entra em nome próprio, ele não entra... Interessante isso, muita gente às vezes faz confusão. Na ação socioeducativa, o Ministério Público entra em nome próprio, pela legitimação deferida ao Ministério Público. Ele não entra representando a vítima ou se substituindo. Não se trata da figura da substituição processual, nem da representação judicial representando a vítima. Ele entra em nome próprio, em nome do Ministério Público, né? Porque o Ministério Público, na ação socioeducativa, ele detém uma legitimação extraordinária advinda da própria lei, né? Então, letra B. Então, a letra A está errada, a letra B. O juízo criminal atrairá a competência para processar ambos os infratores, devendo sobrestar o feito pelo prazo decadencial, enquanto perdurar o direito da vítima oferecer representação. A vítima tem um prazo, de acordo com a lei penal, para oferecer representação. Salvo engano, é de 6 meses esse prazo. A hipótese da assertiva da letra B é de que o juízo criminal atrairia a competência, inclusive em relação ao menor, em relação ao adolescente, e o juiz deveria sobrestar o feito durante o prazo decadencial para que a vítima oferecesse representação. Não existe essa hipótese na lei, né? Primeiro que não há essa visa atrativa do juízo criminal. O adulto vai ser processado na justiça criminal e o adolescente na justiça socioeducativa ou na justiça da infância e juventude, no juízo da infância e juventude, na justiça infanto-juvenil. E são instâncias que, embora você pode até usar provas emprestadas, né? Mas são instâncias autônomas, né? Então, não há essa visa atrativa da justiça criminal e nem há essa possibilidade do juiz sobrestar o feito aguardando a representação da vítima. Letra C. Se a vítima não oferecer representação, deverá o Ministério Público oferecer representação subsidiária em substituição à vítima. Não existe no ordenamento jurídico brasileiro essa possibilidade, nem em relação, nem lá no juízo criminal, né? Só a vítima, é um direito personalíssimo da vítima oferecer a representação como condicionante da ação penal, na ação penal pública condicionada. Então, não há essa possibilidade do Ministério Público se substituir à vítima e ele oferecer representação. Essa assertiva da letra C, ela traz alguma confusão, é comum a gente ver na vida forense e mesmo na academia alguma confusão, porque a representação penal lá da ação penal, ela é uma representação oferecida pela vítima como condição para que o Ministério Público maneje a ação penal. Então, lá, a representação não inaugura a ação penal, ela é condição de procedibilidade para a ação penal do Ministério Público. Então, aquela representação da vítima, ela é uma representação que se dá numa fase pré-processual. Alguns diriam administrativa, né? Ela é judicial, mas ela não é processual, né? Até porque ela pode ser oferecida não só em juízo, mas ela pode ser oferecida perante a autoridade policial, perante o próprio órgão do Ministério Público, né? É uma manifestação inequívoca da vítima no sentido de que se instaure a ação penal. Então, essa é a representação criminal
lá da ação penal, que ela é subscrita pela vítima, né? Bom, e agora a representação na esfera socioeducativa, no âmbito do direito penal juvenil, como queiram alguns, ou no âmbito do direito infanto-juvenil, essa representação ela é do Ministério Público e ela vai inaugurar a ação socioeducativa. Ela é a peça inaugural, ela corresponde, na esfera socioeducativa, ela corresponde à denúncia na esfera criminal, na esfera penal, na esfera do adulto, né? Então, é muito comum a gente ver, porque todas as duas peças têm a denominação de representação, tem o nome iuris de representação, mas são institutos, são atos completamente distintos, né? Um é um ato que inaugura a ação socioeducativa, o outro é um ato que autoriza a propositura da ação penal. Interessante essa distinção, né? Então, não cabe ao Ministério Público jamais, na esfera criminal, substituir a representação da vítima. E não cabe, na esfera socioeducativa, representação alguma da vítima, porque a ação socioeducativa independe de representação. Eu me bati muito em torno disso na sala de aula, né? Letra D. Presentes os demais requisitos legais, deverá o Ministério Público oferecer representação em desfavor do adolescente, ainda que se arquive as peças de informação existentes contra o seu comparsa. Olha que interessante. E é essa a assertiva correta. Mesmo que não haja lá na esfera criminal a representação da vítima contra o adulto, o que vai ensejar o arquivamento das peças de informação por ausência do requisito de procedibilidade, aqui na esfera socioeducativa não vai ter efeito impediente nenhum a ausência da representação da vítima. O Ministério Público poderá perfeitamente oferecer a representação iniciando, poderá não, perdão, deverá oferecer, desde que presentes os demais requisitos legais, ele deverá oferecer a representação, sim. Lembrando que aquela representação da vítima na esfera criminal não guarda qualquer relação com a representação do Ministério Público na esfera socioeducativa. São dois institutos completamente distintos em que pese terem o mesmo nome iuris, ok? Resposta correta é a letra D. Como é que foi nessa daí, Solon? Grande Solon. Vamos lá, então, à questão número 4. Questão número 4. Maria. Interessante. Eu relatei um fato semelhante na aula. Maria, adolescente de 16 anos, foi apreendida em flagrante quando se prostituía no centro de Vitória. Apresentada à autoridade policial, assinale a conduta aplicável à hipótese. Era uma menor, ela tinha 16 anos, que estava se prostituindo. Lembrando sempre aos colegas que a prostituição não é crime, como tal, também não é ato infracional, tá certo? O lenocínio é crime. O lenocínio é crime. A prostituição não. Né? O lenocínio é crime, a prostituição não é crime. Então, a Maria praticou ato infracional? Não. Maria não praticou nenhuma conduta infracional. Pode ser. Ok, tranquilo, Solon. Tá ótimo. Maria não praticou nenhum ato infracional. Né? Então, nesse caso, como não é crime, também não seria ato infracional. Letra A. A adolescente deverá ser conduzida ao Conselho Tutelar para aplicação das medidas legais cabíveis. Uma daquelas medidas de proteção estatuídas no Código, no Estatuto da Criança e do Adolescente, né?
na lei menorista. Se ela está em situação de risco pessoal, ela se colocou em situação de risco pessoal ou alguém a colocou em situação de risco pessoal, né? Então, ela, ela, ela provoca a deflagração da proteção especial com a aplicação de uma daquelas medidas de proteção previstas no Estatuto. E ela deve ser, então, encaminhada ao Conselho Tutelar, que vai estudar as medidas mais adequadas, procurar a família, etc. E tal. Essa seria a resposta correta na letra A. Letra B. Maria será desde logo encaminhada à autoridade policial competente, que deverá lavrar auto de apreensão, ouvidas as testemunhas e adolescentes. Não, de forma alguma, ela não tem que ser levada para a delegacia, porque ela não está praticando ato infracional algum. Ela está sob risco, mas ela não está praticando ato infracional algum, né? Então, nesse caso, a assertiva B está errada, né? Como prostituição não é crime, prostituição também não é ato infracional. Então, Maria, essa apreensão dela em estado flagrancial está errada, não há flagrante, porque não há crime, né? Ela pode até ser apreendida, ela pode ser conduzida, apreendida não, mas conduzida por estar numa situação de risco, na medida em que ela está se prostituindo e é uma menor de idade. E aí ela demanda a instauração, a aplicação de medidas de proteção em seu favor, né? Não de medidas socioeducativas. Então, não tem que levar em delegacia, não tem que levar em juizado, tem que apresentá-lo ao Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar, administrativamente, aplicará em favor da menor uma das medidas de proteção previstas na lei, inclusive junto com a família, etc. Professor, Pois não? Giovanni, tudo Ei, bem? Giovanni, você está bom? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Professor, querido. se ela tivesse 14 anos, por exemplo, entre 13 e 14 anos, Em nenhuma mudaria? hipótese, não, em nenhuma hipótese ela estaria praticando ato infracional. Se ela Sim, fosse menor de 14 anos, ela seria vítima de estupro, sim, caso ela fosse encontrada na companhia de uma outra pessoa, né? O outro que estivesse com ela poderia responder por estupro, estupro de correto. vulnerável, né? Sim, Mas, nesse caso, mesmo assim, a ela não se aplica nenhuma medida socioeducativa. E sim, ela demanda, né, ela demanda a aplicação de medidas de proteção em seu favor, né? sim, correto. Obrigado, professor. Beleza, Giovanni? Maria deverá ser, desde logo, apresentada à autoridade judiciária. Letra C, está errado, né? Ela não tem que ser apresentada à autoridade judiciária, porque não há mandado de apreensão contra ela. Não há flagrante, porque não há crime. Como tal, também não haveria ato infracional. Ela não tem nada de ser apresentada à autoridade judiciária, né? Na visão do Código de Menores, do Código Meira Matos, aquele em que vigorava a doutrina da situação irregular, tudo desembocava nos juizados menores, né? E o juiz ele tinha um protagonismo muito grande, né? Porque o processo era inquisitivo, não era acusatório, né? Então o juiz iniciava o procedimento e era um procedimento sem contraditório, era um procedimento sem devido processo legal, sem ampla defesa, né? Coisas que nós fomos aprimorando agora com o advento do Estatuto. Mas ainda há muito dessa mentalidade do Código Menorista, do Código Meira Matos, lá da década de 40, o Código de Menores, ainda há muito dessa mentalidade vigorando entre alguns operadores do direito, né? Sobretudo leigos que atuam nos juizados, sobretudo leigos, pessoal de comissariado de menores, pessoal de conselho tutelar, inclusive. Tem muito conselheiro tutelar que não se apropriou adequadamente dos institutos previstos no Estatuto. E como o Código de Menores, né, aquela postura do Código de Menores, ainda está muito arraigada na sociedade brasileira, muitos dos conselheiros tutelares
ainda operam o estatuto com o imaginário do Código de Menores. Então, não há essa hipótese dessa adolescente retratada na questão número 4 ser apresentada à autoridade judiciária, tá certo? Ela está demandando a aplicação de medidas de proteção, não de medidas socioeducativas, né? Letra D, a autoridade policial encaminhará desde logo a adolescente ao representante do Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. Erradíssimo, duplamente errado. Primeiro que essa menina não tinha que estar diante da autoridade policial, né? Ela tinha que ter sido encaminhada ao Conselho Tutelar. E a autoridade policial teria errado em encaminhá-la também ao Ministério Público. E outra coisa, não há auto de apreensão, porque ela não está apreendida, ela não praticou ato infracional, né? Então, a resposta correta a essa questão é assertiva de letra A. Questão número 5. O Código de Menores preconizava a denominada doutrina da situação irregular, enquanto que o Estatuto da Criança e do Adolescente se baseia na doutrina da proteção integral e no princípio da prioridade absoluta. Nós trabalhamos muito isso em sala de aula. Acerca do procedimento para apuração da prática de ato infracional na atual lei menorista, que é o Estatuto da Criança, é correto afirmar, letra A, adota o sistema inquisitivo, onde o juiz afere o superior interesse do adolescente. Não é verdade. Quem adotava o sistema inquisitivo era o Código de Menores, da década de 40, o Código Meira Matos. O Estatuto da Criança e do Adolescente não adota o sistema inquisitivo. Na verdade, ele veio romper com essa visão que imperava por força da doutrina da situação irregular, né? Nós já vimos isso em sala de aula. O Código de Menores ele só era aplicável a determinados segmentos da sociedade que estavam em situação irregular. Eram pobres, eram pessoas... pobre e delinquente era praticamente a mesma coisa. Vocês se lembram, inclusive, da imagem que se imortalizou do menino com a tarja preta, né? O menor já era automaticamente associado a menor infrator, né? Ao adolescente, que hoje nós chamamos o adolescente em conflito com a lei. Então, era o menor infrator, ou o menor abandonado, era o menor com a tarja preta, né? Aquela figura representa o Código Meira Matos, a doutrina da situação irregular, de malfadada memória, né? O Estatuto da Criança, ele vem quando ele trata do processo socioeducativo, da ação socioeducativa, denominada lá no Estatuto procedimento para apuração da prática de ato infracional, que na verdade é a ação socioeducativa, quando ele vai tratar disso, ele rompe com a lógica do Código de Menores, do Meira Matos, com o Código de 40, para dizer o seguinte, ele rompe com o processo, o sistema inquisitorial, o sistema inquisitivo, e adota o sistema acusatório, que é o sistema que hoje existe no nosso sistema processual penal, né? Existia no sistema processual penal, mas não existia para criança e adolescente. Por quê? Na doutrina da situação irregular, a criança e o adolescente eles eram encarados como objeto da aplicação da lei e não como sujeitos. O Estatuto vem tratá-los como sujeito da aplicação da lei, né? Lá não. Lá no Código de Menores, eles eram objeto da aplicação da lei, né? Porque uma coisa fundamental, o Estatuto da Criança e do Adolescente trata o adolescente e a criança como sujeitos de direito. Outro dia eu assisti uma aula de uma professora, muito preparada, por sinal, mas que ela dizia o seguinte, que ela estava falando sobre cidadania, e ela dizia que a criança não é cidadã, porque a criança não é eleitora,
O adolescente não é cidadão até os 16 anos, porque ele não é eleitor. O adolescente, depois dos 18, 16 anos, ele vira eleitor, mas ele não pode ser votado. Ele pode votar, mas não pode ser votado. Então, que cidadão é esse? Ele é meio cidadão, então, né? Se você identifica cidadania com a capacidade eleitoral, você cria, então, a figura do meio cidadão, né? Um cidadãozinho de 16 anos, porque ele pode votar, mas não pode ser votado, se você estabelece os direitos políticos, eleitorais, como critério de definição da cidadania. E o Estatuto rompe com o Código de Menores quando ele trata a criança e o adolescente como sujeito de direito, e não mais como objeto da aplicação da lei, né? E aí ele traz para o âmbito da justiça infanto-juvenil o sistema acusatório, que já imperava no processo penal, né? E agora passa também a integrar o sistema socioeducativo. Então, não é inquisitorial o sistema que vige hoje na justiça socioeducativa para apuração da prática de ato infracional. Letra C, não, letra B, perdão. Adota o sistema inquisitivo, prevalecendo o interesse público na manutenção da lei e da ordem. Absolutamente. Né? Não é inquisitivo e nem a aplicação da medida socioeducativa não tem como objeto, como objetivo finalístico, perdão, a manutenção da lei e da ordem. Esse é um objetivo secundário. O objetivo primário é a criança e o adolescente, é a situação, é a proteção integral à criança e ao adolescente. Secundariamente, a manutenção da lei e da ordem pública, né? No caso do adolescente que está em situação de risco social. Ele aí já envolve a questão da defesa social, mas não é o objetivo finalístico da lei, de forma alguma. Letra C, adota sistema misto, no qual tanto o juiz quanto o Ministério Público exercem a iniciativa da instauração do procedimento apuratório. Assertiva está errada, porque a iniciativa da apuração da prática de ato infracional é prerrogativa exclusiva do Ministério Público. Ele é o dominus litis, né? Ele é o autor da ação socioeducativa, assim como na esfera penal, ele é o autor da ação penal. Okay? O juiz não pode iniciar de ofício a ação socioeducativa. Como o juiz do Estatuto da Criança, né, ele herdou um legado nefasto do Código de Menores, que é uma atribuição administrativa que coexiste com a sua atribuição jurisdicional. Ela é judicial, mas não é jurisdicional, ela é administrativa, como, por exemplo, aqueles alvarás, aquelas portarias, e o juiz não pode baixar norma de caráter geral, né? Esse negócio de portaria de juiz de menores, de juiz da infância e juventude, proibindo horário, proibindo baile, ele não tem essa capacidade normativa, né? Isso aí é claro no Estatuto, né? Mas ainda existe isso, essa prática ainda permeia o judiciário e o Ministério Público muitas vezes acaba conectando, acaba anuindo com relação a essas práticas que são da herança lá do Código de Menores. Então, o juiz ele não pode iniciar a ação socioeducativa, só o Ministério Público inaugura a ação socioeducativa por meio da representação. A peça inaugural, estou falando para vocês, a peça inaugural da ação socioeducativa, ou como queiram, do procedimento para apuração da prática de ato infracional, denomina-se representação, e ela é oferecida pelo órgão do Ministério Público, prerrogativa exclusiva, né? Dentro do sistema acusatório que vige hoje no Estatuto da Criança e do Adolescente para apuração desses atos. Okay? Letra D. Adota o sistema acusatório
Essa é a assertiva correta, letra D. Vamos lá, que daqui a pouco temos outra turma, né? Questão número 6. O representante do Ministério Público, mediante termo fundamentado, concedeu em favor de adolescente a quem se atribuía a prática de ato infracional a remissão como forma de suspensão do processo. Está errado já. O Ministério Público concede a remissão como forma de exclusão do processo. Não, quem concede a remissão como forma de suspensão é o juiz, porque aí o processo já está instaurado. Aqui, quando o Ministério Público oferece a remissão, não há ação, não há processo, né? Condicionando o benefício ao cumprimento de medidas socioeducativas. Errado também. O Ministério Público não pode conceder remissão condicionada a medida socioeducativa. É muito comum, aí a gente encontra por aí algumas situações dessa natureza, mas que, na verdade, não se firmam na melhor aplicação da lei, né? Não pode aplicar medida socioeducativa, né, como forma de suspensão, não. Alguns admitem, por quê? Não pode, porque o Ministério Público não tem poder jurisdicional e ele não pode aplicar medida socioeducativa. É verdade. Mas os que defendem essa possibilidade alegam, e com uma certa carga de razão, que essa remissão vinculada à medida socioeducativa será objeto da homologação do juiz. Então, ela seria judicializada, né? E aí não haveria malferimento aí de princípios fundamentais, né? Das liberdades. Mas essa questão não está pacificada e hoje, pela literalidade da regra, quem aplica medida de suspensão é o juiz. Remissão com suspensão de processo é o juiz. O promotor aplica a remissão como forma de exclusão do processo. Não vai haver processo. E aí ele não poderia condicionar. Talvez pudesse até, mas depois como é que vai ser homologada pelo juiz? Poderia até ser admitido, mas dentro da literalidade da norma não há essa possibilidade, a não ser que houvesse uma construção doutrinária e jurisprudencial nesse sentido, que ainda não está pacificado. Letra B, letra A vítima poderá ingressar com ação socioeducativa subsidiária, pugnando pela aplicação de medida socioeducativa. Não existe essa possibilidade. Letra B, a vítima poderá ingressar com ação socioeducativa privada subsidiária, pugnando pela aplicação. Também não existe essa possibilidade. Letra C, discordando, a autoridade judiciária poderá recorrer ao procurador-geral. Gente, não existe possibilidade do juiz recorrer. Juiz não é parte. Então, ele não pode recorrer, e muito menos recorrer ao procurador-geral, porque é uma instância extrajudicial, não há processo, não é? Como é que o juiz vai recorrer ao procurador-geral? O procurador-geral não tem jurisdição, assim como o promotor também não tem, né? Então, está errada essa assertiva. O que a lei estabelece é que, se o juiz discordar do arquivamento ou da remissão, ele remete ao procurador-geral. Essa remissão é um ato extraprocessual. Ele é judicial porque é praticado pelo juiz, mas não é um ato jurisdicional porque não há processo. Assim como o 28 do CPP. Ali não há processo. É uma atividade extraprocessual do juiz, é uma atividade administrativa judicial, né? Discordando, a autoridade poderá recorrer. Não. Letra D. Discordando das medidas vinculadas, a defesa poderá impetrar pedido de habeas corpus em seu favor, em favor do adolescente. Essa é a correta. Mesmo que o adolescente tenha concordado, tenha aceitado a medida, né? Pode ser objeto do manejo de habeas corpus em favor para anular, para impedir aquelas medidas eventualmente restritivas de direitos, ou mesmo, tem gente que admite até mesmo mandado de segurança, e outras medidas que não sejam privativas de liberdade, né? Mas, via de regra, é habeas corpus. Então, a resposta correta é a letra D, de dado. Questão número 7.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, apresenta princípios que deverão nortear a medida privativa de liberdade e internação. Isto posto, analise os princípios relacionados abaixo e identifique aqueles aos quais a medida deve estar subordinada, né? Bom, aí, nesse caso, a resposta correta é a letra B de bola. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, da excepcionalidade e do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Literalidade da norma, literalidade da regra escrita, está lá no Estatuto. Esses princípios norteiam a medida privativa de liberdade. Questão de número 8, colegas. Antônio deliberou por assaltar um supermercado, juntamente com outros 3 comparsas, na noite em que completara 18 anos de idade, com o objetivo, na noite em que completaria, 18 anos de idade, com o objetivo de financiar sua festa de aniversário. Realizado seu intento, foi preso em flagrante no dia seguinte ao roubo, estando ainda em poder de parte dos valores subtraídos na ocasião do delito. Tem uma pegadinha nessa enunciado. Ele não completaria 18 anos na noite, ele completou na madrugada daquele dia, né? Ou à meia-noite daquele dia, né? À 0 hora daquele dia, né? Então, o Antônio aí já é imputável, ele não é mais adolescente. Então, ele responde perante a justiça criminal, não perante a justiça infanto-juvenil. Letra A. A resposta correta aqui é a letra A, onde diz que Antônio, tendo alcançado a maioridade penal, responderá como imputável penalmente, né? Essa é a resposta correta. Porque ali ele já é adulto, ele não é criança mais, não é adolescente mais, né? Na noite do aniversário dele, ele já é adulto, né? Questão número 9. Relativamente à medida socioeducativa de interna... Aquela questão anterior, a número 8, do Antônio, ela dá margem a uma dúvida com relação àquelas hipóteses do adolescente que responde dos 18 aos... do adulto que responde dos 18 aos 21 anos pelo ato infracional praticado quando tinha menos de 18 anos, né? Mas não é a hipótese. Ele já tinha completado 18 anos na noite do assalto. Do roubo, né, na verdade. Relativamente à medida socioeducativa de internação, consoante o disposto no Estatuto da Criança e Adolescente, é correto afirmar: a medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser... não, estou pedindo o exceto. O exceto está na letra C. A liberação será compulsória aos 21 anos, quando o infrator deverá ser liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou liberdade assistida. Não. Aos 21 anos, cessa toda atividade jurisdicional em seu desfavor. Não há nada que possa ser aplicado. Se ele completar 18 anos, ele pode ser colocado em liberdade. Se ele completar 3 anos que está interno, ele pode ser colocado em liberdade com aplicação, simplesmente colocado em liberdade, ou ser aplicado qualquer dessas medidas previstas na lei. Aos 21, não. Então, essa é a assertiva excetuada que deveria ter sido marcada. Tá? Questão número 10, última questão, né? 5 minutos para o término da nossa aula, última questão da correção do nosso SESV. O representante do Ministério Público deliberou por não promover o arquivamento ou conceder remissão, oferecendo representação para instauração de procedimento com vistas à aplicação de medida socioeducativa em desfavor de adolescente a quem se atribuía a prática de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. A representação foi oferecida por petição, que continha breve resumo dos fatos e a classificação do ato infracional, bem como o rol de testemunha. Verificando a autoridade judiciária que a peça ministerial não se lastreava na prova pré-constituída da autoria e materialidade,
assinale a assertiva correta. Olha, o Estatuto fala claramente, e é uma matéria até que comporta alguma discussão e algum debate sobre a sua constitucionalidade, mas o fato é que o Estatuto diz que a representação que inaugura a apuração da prática de ato infracional, ela independe da prova da autoria e da materialidade. Na esfera criminal, contra um adulto, você não pode entrar com ação penal sem provar previamente a materialidade do crime, quando o crime deixa vestígio, né? Nesse caso aqui, o Estatuto, para mostrar como o Estatuto é mais rigoroso com o adolescente do que o Código Penal e Processo Penal o são em relação ao adulto, aqui dispensa-se, inclusive, a materialidade, como o ingresso da ação, da pretensão ministerial, né? Então, a resposta correta é letra D. Deverá o juiz determinar a citação do adolescente. Não tem que buscar prova, não tem... Essa prova vai ser produzida no decorrer da instrução, né? É um contingente populacional grande de adolescentes que estão sujeitos à justiça, à jurisdição socioeducativa, e a lei optou, como opção política do legislador, por essa construção, né? Em que o Ministério Público é dispensado da necessidade de apresentar previamente a materialidade da prática do ato infracional, né? Isso comporta, inclusive, discussões, mas hoje, na literalidade da regra escrita, nós temos que não há essa exigibilidade, né? E hoje nós trabalhamos com a lei. Colegas, então, são essas as considerações que nós fazemos hoje a título de correção da prova da AB3, da disciplina Direito da Criança e do Adolescente. Eu espero que tenham sido esclarecedoras as nossas assertivas aqui, as nossas informações, e espero que a maioria tenha feito uma boa prova, né? E aguardamos aqueles que deverão fazer a AB3 conosco na semana que vem. Tanto a AB3 se baseará tanto nas questões ventiladas na AV1 quanto nas questões ventiladas na AV2. A matéria da AV1 somada com a matéria do segundo bimestre, a matéria que foi objeto da AV2. Okay? E ficamos assim. Alguma dúvida, colegas? Alguma questão? Ficaram claros os critérios avaliativos adotados? Eu quero agradecer, professor, você é nosso professor do 10º período, porque provavelmente a gente não vai se encontrar mais tão cedo, não em sala de aula, quero dizer, né? Então, foi um prazer ter aula com você e que você tenha sucesso aí na sua carreira como professor. Muito obrigado. Foi uma honra muito grande poder compartilhar esse trecho da jornada com vocês. Desejo sucesso na vida profissional de vocês, vocês que estão ingressando na magistratura, na advocacia, aqueles outros que optarem pela magistratura, pelo Ministério Público, pela Polícia Judiciária, né? O direito Gostei, nos professor, abre magistratura, viu? Oi? Gostei da magistratura, tá? Estou profetizando, hein? Estou profetizando. Toma conta, hein? A OAB estava livre, a magistratura. Amém, amém. Né? Mas, então, eu desejo a vocês toda a sorte e as bênçãos, né? Nas opções que vocês farão daqui para frente. E contem comigo, onde quer que eu esteja. Estamos juntos na mesma trincheira, em favor da justiça, em favor do bem comum, em favor daquilo que é justo, que é correto, né? Professor, e vamos juntos. Pois não. Obrigado. O nosso ex-promotor, Helder Carneiro, mandou um abraço para o senhor. Oh, meu Deus. Um grande abraço para ele também, muito querido. Mas ele quem é promotor, continua promotor o resto da vida, não tem jeito, está no sangue. Vê o ministro Alexandre. Verdade. No Supremo, promotorzão que ele é, né? Está no sangue, Giovanni, não tem jeito. Gente, um abraço grande para vocês, viu? Foi um privilégio caminhar com vocês até aqui e que nós possamos nos encontrar aí nas salas de audiência, nas salas dos tribunais,
nos corredores dos fóruns, nas salas dos passos perdidos dos nossos tribunais e colocar as nossas conversas em dia. Um beijo grande, felicidade e sucesso. Na sequência, nós vamos fazer uma pequena interrupção e, na sequência, nós iniciamos corrigindo a prova de Direito do Consumidor com a turma de Direito do Consumidor. Um abraço grande a todos. Um abraço, obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, boa noite. Vamos agora retomar os nossos estudos em torno das relações de consumo, do direito do consumidor, né? Deixa eu ver como é que está o nosso quórum aqui, hein? Estou eu e um outro... Eu continuei. Eu continuei. Tá aí, Giovanni. Eu vi que até agora estava eu e o outro eu de mim mais jovem aqui, né, do lado. Mas vamos lá, Giovanni. Giovanni, você ficou de AV3 de consumidor? Fiquei, professor. Eu fiquei eu acho que por meio ponto. Eu lamento. Mas está tudo bem. Vamos juntos virar mais... Vamos mais um pouquinho comigo, por favor. Mais um pouquinho comigo. Vamos sim. Dia 29 eu faço ela e passo direto, se Deus quiser. Estou vendo que o Matheus está aqui também. Matheus Teixeira Lucas. Vamos lá corrigir a prova, hein? Vamos lá, professor. Direito do consumidor. A questão número 1. A publicidade enganosa constitui grave violação da liberdade de escolha do consumidor, tendo em vista a falsidade como sua elementar. Relativamente à publicidade enganosa, é correto afirmar exceto. A resposta correta, gente, é a letra D. É enganosa a publicidade que o consumidor fácil e imediatamente não a identifique como tal. Por que essa é a que deveria ser marcada como exceto? Porque ela está errada. As outras todas estão corretas, né? Ela está errada. Essa publicidade a que se refere à assertiva de letra D não é publicidade enganosa, ela é publicidade subliminar, lá do artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor. Uma publicidade ela pode ser simultaneamente enganosa, abusiva e subliminar? Desgraçadamente pode, mas não necessariamente, né? Do ponto de vista conceitual, a letra D nos fala da publicidade subliminar, não de uma publicidade enganosa, tá certo? Então, a letra A está certa, a letra B está certa e a letra C também está certa. A letra D é a que está errada e é que deveria ter sido marcada como exceto. Ok? Alguma dúvida nessa questão, Matheus? Fiquei, professor. Essa aí foi uma das que eu errei, né? Porque eu não consegui ver dessa forma, né? Por mais que nós falamos e tal. Poxa, lamento muito. Essa daí é a publicidade subliminar do artigo 36 do Código. Porque ela praticamente não aparece, mas existe, né? Não aparece, mas existe. Inclusive, eu acho não aparece. Justo, porque lá, quando o Código de Defesa do Consumidor trata dos crimes contra as relações de consumo, ele criminaliza a publicidade enganosa, ele criminaliza a publicidade abusiva, mas não criminaliza a publicidade subliminar, que é tão danosa... Eu lembro que você falou na sala. Bom, vamos lá, então. Questão de número 2. Campanha publicitária da Bauducco, É Hora do Xereque, promovia a venda de biscoitos. Com ela, relógios de pulso com a imagem do ogro Xereque e de outros personagens do desenho poderiam ser adquiridos. No entanto, para comprá-los, era preciso apresentar 5 embalagens dos produtos gulosos,
além de pagar R$ 5. Esse fato é um fato verídico, foi objeto, inclusive, de procedimento por parte do Ministério Público. Da análise da hipótese à luz das relações de consumo, é correto afirmar que essa daí é claro que é uma venda casada, né, gente? Letra D, prática de venda casada e publicidade abusiva. Por Isso, quê? essa Primeiro, eu acertei. por que ela... Oi? Acertou? Essa aí eu acertei de cara. Uhum. Que bom. Acertou, Giovanni? Sim, acertei. Que bom. Essa daí estava clara, né? É venda casada, porque ela, inclusive, o McDonald's teve um procedimento também em desfavor dele pela prática de venda casada daqueles do McDonald's Feliz, Mac Feliz, uma coisa assim, que tinha um brinquedo lá e tal. Você não conseguia comprar o brinquedo sozinho, né? Então, essa daí está tranquila. Vamos para a terceira. Relativamente ao ônus da prova, da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária, assinale a alternativa correta. Gente, essa eu trabalhei muito em sala de aula. Está lá no artigo 38, quando o legislador ele inverte, ele procede a uma inversão op legis do ônus da prova no artigo 38, já está invertido na lei, né? O ônus da prova cabe a quem a patrocina, está lá no artigo 38. Então, a resposta correta é a letra B. O ônus da prova cabe a quem a patrocina. Literal da lei. Essa daí vocês devem ter acertado, né, Matheus? Professor, acertei, professor. Eu confesso que eu errei também. Eu confesso que eu errei, porque eu levei em consideração lá no civil, né? O ônus da prova cabe a quem alega. Ou seja, se eu alego, eu tenho que provar. Aí eu errei de novo. Por isso que eu estou de recuperação. É a regra áurea. O ônus da prova cabe a quem alega, é a regra áurea do direito, tanto no civil quanto no penal, né? O ônus da prova cabe a quem alega. O legislador, em situações excepcionalíssimas, em razão da vulnerabilidade do consumidor, ele inverte o ônus da prova. No artigo 6º, inciso 8, ele vai inverter em razão da hipossuficiência do consumidor. Exatamente. E da verossimilhança da alegação. E no artigo 38, ele faz uma inversão já op legis, onde independe do juiz para inverter o ônus da prova. Ele já diz que o ônus da prova cabe a quem patrocina a informação publicitária. Já há uma inversão. Mas aí você foi traído pela regra áurea. Foi pela regra. Puxa, lamento. Questão de número 4. Mas bom que eu aprendi, não esqueço mais. Tem certeza que na AV3 não vai ter dúvida. Tardiamente, mas aprendi. Juliana adquiriu um notebook, sendo que o termo de garantia assinalava o prazo de 1 ano a partir da aquisição. Ao completar 1 ano e 25 dias da aquisição, o produto passou a evidenciar a existência de um vício. Diante da reclamação da consumidora, o fornecedor alegou que o prazo de garantia havia expirado. Essa questão se baseia naquela disposição do Código que estabelece que a garantia contratual é complementar à legal, né? Então, a Juliana ainda estava no pleno gozo da garantia, né? Porque com 1 ano expirou a garantia contratual, não a garantia legal, né? Então, a resposta correta à questão número 4 é a letra C. A garantia contratual é complementar à legal, estando ainda em vigência o prazo de garantia. Ok? Letra D seria a resposta correta. Questão de número 5, colega. Relativamente à cobrança abusiva e à cobrança indevida no âmbito das relações de consumo, é correto afirmar, letra A cobrança abusiva implica em repetição do indébito em dobro. Não. Indébito em dobro, segundo a dicção do artigo 42, parágrafo único, o indébito em dobro é quando nós temos a cobrança indevida. A cobrança abusiva é aquela que expõe o consumidor a vexame, humilhação, constrangimento, etc.
Essa, inclusive, é crime estabelecido lá no artigo 71. Tá ok? Ok. Então, a resposta correta para a quinta questão é a letra C de casa. O consumidor cobrado em valor indevido fará jus ao recebimento do indébito em dobro. Ok? Letra C. Questão de número 6. Essa estava tranquila, né, gente? Essa nós trabalhamos muito na sala de aula. Estava tranquila. Estava tranquila, Matheus? Acertou essa? Não, essa eu errei na hora de marcar, eu acabei vacilando e marquei a questão número D. É o artigo 42 transposto para cá. Vamos lá, então, a questão número 7. Acerca da faculdade conferida ao consumidor de desistência do contrato após assinatura, é correto afirmar exceto, né? É aquele lá do artigo 49, é o prazo de arrependimento, prazo de reflexão do artigo 49. 7 dias depois do recebimento do produto, você pode desistir se a compra se deu fora do estabelecimento comercial. Está lembrado, Giovanni? Estou lembrado. Essa daqui pode cair na V3, que você detona ela, né? Detono ela. Olha lá. Começa a fluir a partir da verificação do vício. Essa aí está errada. Essa é a exceto. Porque no prazo de reflexão, no prazo de arrependimento, lá do 49, não se cogita de vício ou de defeito. A desistência é imotivada, né? Basta o consumidor não querer mais. Ele nem precisa dizer por quê, né? Se a aquisição ocorreu fora do estabelecimento do fornecedor, né? Alguma dúvida com relação à questão número 7, pessoal? Não, professor. Está tranquilo, né? A questão número 6, perdão. Questão número 7 é agora. Questão número 7. Relativamente aos efeitos jurídicos da prática abusiva, consistente em enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. É correto afirmar. O que vocês acham dessa? Essa eu fiquei com dúvida, professor. Essa eu errei. Essa está lá no artigo 39. E a consequência dela está no parágrafo único do artigo 39. Ela equivale à amostra grátis. Acertou essa, Giovanni? Professor, eu não estou recordando, não. Ah, tá. Eu não estou recordando nessa, não. Tá joia. Essa daqui está lá no artigo 39. É uma prática abusiva e o parágrafo único do artigo 39, ele estabelece... 39 não, perdão, gente. No artigo 36. Me equivoquei. Naquelas práticas abusivas... Não, 36 não, é 39 mesmo. 39 mesmo. 36 é a publicidade subliminar, que eu falei agora há pouco. É o artigo 39 que traz o elenco não exaustivo das práticas abusivas. Entre essas práticas abusivas está o fato de remeter, de enviar ou de prestar produto ou serviço sem a solicitação do consumidor. Equivale à amostra grátis, de acordo com o parágrafo único do artigo 39. Tá? Então, vamos lá. A resposta correta para a 7ª questão é a letra A. Equiparam-se as amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. Ok? Questão número 8. Alguém poderia ler para mim, o Caput, me ajudar com a leitura? Caput da questão... Caput, não, desculpa, o enunciado da questão número 8. A proteção contratual, no âmbito das relações de consumo, estabelece importante diretriz para a interpretação das cláusulas contratuais, sendo correto afirmar que... A resposta correta... Muito obrigado, Matheus. A resposta correta para essa questão
Está na letra B. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Dicção literal do artigo 47 do Código, gente. Está lá no Código de Defesa do Consumidor, expressamente estabelecido esse critério, essa norma metajurídica de interpretação das cláusulas contratuais, né? Eu dei até o exemplo da ação civil pública contra a General Motors, né? Com relação à questão do prazo de garantia, e aí a defesa da General Motors dizendo que a cláusula ela era clara, e em claros cessa-te interpretácio, a norma sendo claro, não há interpretação. E o entendimento do STJ em relação a essa causa específica é que todas as cláusulas contratuais são passíveis da ação do intérprete. Então, a todas elas se aplica a norma do artigo 49 do Código, né? Elas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Letra B, ok? Questão número 9, fala do poder de integração. Eu me lembro que nós discutimos muito isso em sala de aula, e eu, na revisão, falei também do poder de integração do juiz. Bora lá, Giovanni, lê para nós aí a questão número 9, por gentileza. Eu estou sem ela aqui, professor. Então tá bom. Tá, João. Matheus, você tem a questão aí? Tenho sim. Você pode nos socorrer, nos ajudar mais uma vez? Vamos lá. O poder de integração do Estado juiz na proteção contratual ao consumidor se expressa... Pois bem, essa daí, vocês estão lembrados do que é o poder de integração, né? É quando fala lá, a despeito dos esforços de integração, né? E o poder de integração do juiz se exerce por meio da modificação ou da revisão das cláusulas contratuais abusivas, que permite salvar o contrato. Eu dei uma aula só sobre isso, proteção contratual. E a nossa colega Ivonete, monitora da disciplina, também deu uma aula sobre proteção contratual para nós, né? Ela fez uma pesquisa alentada, uma pesquisa intensa, que foi muito positiva, né, no nosso processo aí. Bom, aí, essa proteção contratual, ela se exerce por meio da modificação e da revisão lá do artigo 6º, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor, né? E a resposta correta para esse enunciado, que o Matheus acabou de ler, nós vamos encontrá-lo na letra C, por meio dos esforços de integração necessários à não invalidação do contrato, produzindo nova norma em face da nulidade da cláusula contratual abusiva. Isso a gente extrai diretamente... Acertou? Também acertei. Eu posso ler a 10, a mais difícil, Matheus, a mais difícil, você acertou. Pois é. É porque ficou mais entendido, né? Ficou mais... Eu consegui pegar ela. Agora eu posso ler a 10, professor. Já consegui puxar aqui. Bacana, Giovanni. Por favor, então. Vamos lá. Questão número 10. Constitui efeito vinculante da informação publicitária no âmbito das relações de consumo. Nós vimos lá o poder vinculante da oferta, salvo engano, é do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. A oferta vincula, ela obriga o fornecedor, né? Aquele que é veicular, e depois ela vai integrar o contrato que vier a ser celebrado, né? A resposta correta para essa questão número 10, letra C. Acertou, Giovanni, lá na prova? Acertei também. Letra C. Muito bom, você de casa. Obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Está escrito literalmente isso no Código. A gente precisava nem estudar a doutrina, nem as coisas que eu falei na aula, era só ter lido o Código, consultado, lido não, consultado o Código na hora de fazer a prova. Vocês tiveram 15 dias para fazer essa prova, né? Fala para ninguém, não. Quiseram ficar comigo um pouco mais aí na AV3. Isso aí tudo é saudade. É muita saudade. É muita Pode esperar saudade. Pode esperar que eu vou estar lá. Gente, então tá bom. Olha, chegamos ao fim, então, da correção, cumprindo aí
com o protocolo acadêmico, né? Estabelecido pela direção da nossa instituição. E alguma dúvida quanto aos critérios avaliativos? Ficaram claros para vocês? É isso mesmo, a prova? Alguém gostaria de pedir algum outro esclarecimento, alguma dúvida? Ficou claro, professor. Está esclarecido. Ficou claro? Está tranquilo? Olha só, a AV3 vai ser em cima da AV1 e da AV2. Não vai ter nenhuma questão na AV3 que não tenha sido objeto de discussão na AV1 ou na AV2. Eu não estou dizendo que são as mesmas questões, não, hein? Estou dizendo que a matéria é a mesma, tudo que foi ventilado na AV1 e na AV2 vai ser ventilado na AV3, é o objeto da AV3. Então, estudem pelas provas anteriores, tá? Porque aquele conteúdo é o que vai ser exigido na AV3. Assim como eu tenho, por princípio, não exigir na prova nada que eu não tenha dado em sala de aula, eu tenho também, por princípio, não exigir na AV3 nada que eu não tenha exigido na AV1 e na AV2, para que o universo de preocupação de vocês fique melhor definido. O que vai cair na AV3? Que não é tudo, não é a prova do fim do mundo, né? A AV3 ela sintetiza a AV1 e a AV2, então fica mais fácil estudar assim, tá certo? Repetindo, eu não vou trazer as mesmas questões da AV1 e da AV2, mas questões parecidas e com os mesmos conteúdos, tá bom? Tá. Gente, Okay. uma observação, hein? Vocês já sabem a data da AV3? Dia 2, né? Dia 2 Dia de 2 julho. de julho, não é isso? Então, olha só, diferentemente da AV1 e da AV2, eu não vou dar prazo, né? Porque eu não tenho mais prazo. O semestre termina. Então, eu não posso dar prazo para vocês entregarem a prova. Nós vamos fazer a prova no dia que foi marcado. Eu abro a tela, eu abro a sala virtual, remeto para vocês a prova, tá certo? O link da prova, e vocês vão responder a prova. Agora, nós temos uma dificuldade aí, viu, Giovani? Sim. Matheus, nós temos uma dificuldade seguinte: eu não tenho como, eu não tenho um grupo de WhatsApp temático para criança e adolescente, eu só tenho para consumidor. Então, pode ser. No grupo do consumidor, eu vou disponibilizar o link das duas provas, tá? Tá bom, assim tá ótimo. Tá certo? Assim como nós temos feito no decorrer das aulas. A gente usa o mesmo link para as duas aulas. Na prova também, avisem os colegas que estão de AV3, que não estão aqui hoje, porque eu não vou ter como mandar o link para cada um. Agora, eu queria pedir a vocês, se vocês têm um grupo de alunos, quando eu disponibilizar o link, disponibilizem o link no grupo de alunos também. Eu jogo na sala lá, tem o grupo do nono período. Então tá. Ô, meus amigos, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Podem ficar tranquilos, a AV3 não vai ter surpresa, não vai ter nenhum grau de dificuldade excepcional. É tudo dentro daquilo que a gente tem visto em sala de aula, daquilo que a gente viu hoje, tá certo? Inclusive, essa gravação dessa aula que nós estamos fazendo, eu vou disponibilizar no meu canal do YouTube, Sancler Prof. Legal, Se você legal. quiser rever essa questão, vai estar lá. Avisem os colegas que não puderam assistir a aula de hoje também, vai estar lá, então, o vídeo. Inclusive, eu peço autorização de vocês que atuaram comigo, né? Nessa aula, eu preciso colocar isso lá para que outros colegas possam ter acesso também. Pode ser, Ok, Giovani? professor. Matheus também, você me autoriza, Matheus? Autorizado. Bacana. O Giovani também? Também. Então tá jóia. Autorizado. Então eu vou colocar, agora à noite eu vou colocar lá no canal do YouTube, se vocês precisarem, no decorrer dos estudos, rever qualquer coisa, tá lá, tá? Algumas das nossas aulas de consumidor também, eu acho que eu vou conseguir colocar lá. Não sei se eu vou conseguir, porque eu não tenho todas as aulas gravadas. Mas fiquem tranquilos, a V3 vai ser só o que nós temos visto mesmo, tá? Top. Então, tá jóia. Um abraço grande para vocês, que Deus ilumine vocês
no decorrer desse final de semana e da semana que vem. Obrigado. Vocês têm mais provas para fazer ou só a minha? Não, só consumidor mesmo. Isso. Ah, puxa vida. Mas fiquem tranquilos, nós vamos encerrar isso o mais rapidamente possível, tá? Tá ok. Beleza. Um abraço grande. Um abraço. Com Deus. Um abraço. Fique com ele Encerrando, também. então. Um abraço. Outro.